psicóloga Jaqueline Alves e hoje estou aqui para dar início ao nosso workshop sobre TDAH. Então esse é o primeiro vídeo da série de 3 vídeos que eu vou enviar para você sobre o tema. Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre o que é o TDAH. Então o TDAH é um transtorno neurobiológico que está ligado às funções do cérebro. O que eu quero dizer com isso? Que os comportamentos, os sintomas desse transtorno, eles estão atrelados ao funcionamento do cérebro desse indivíduo, tá? Então, quando a gente pensa em TDAH, a gente tem que ter essa noção de que os comportamentos desse indivíduo são provenientes aí desse mau funcionamento do cérebro. E da onde é que eu estou tirando essas informações para vocês? Existe um manual de diagnóstico que nós da área da saúde usamos, que se chama DSM-5. Então lá tem todos os transtornos mentais e as características desses transtornos. Então eu procurei trazer de uma linguagem mais didática, mais fácil e simples, para que você possa entender alguns critérios, algumas características desse transtorno, tá bom? Então não se esqueça que o TDAH tem a ver com o funcionamento do cérebro. Dentro do TDAH existem 2 tipos. O primeiro tipo é o desatento. Então é aquele indivíduo que tem muito problema em atenção, tá? Ele sempre tem uma falta de atenção aos detalhes. Ele sempre está errando as mesmas coisas, porque ele não se atenta mesmo a questões que são pormenores, a questões que são envolvidas em detalhes, tá? A cabeça dele é longe, vive longe. Então a gente costuma dizer que dentro da sala de aula é aquele aluno que parece estar só o corpo, porque os pensamentos estão em outro lugar, tá? Ele não administra tempo e nem as tarefas. Então, é aquele indivíduo que quando você tem um prazo para trabalho, ele esquece. Se você tem prazo para aplicação de avaliações, ele excede. Às vezes ele precisa de mais tempo, porque naquele tempo determinado ele não consegue concluir a tarefa. Ele começa, mas não termina as tarefas do cotidiano. Então, é para copiar no caderno, é para resolver questões do livro, da apostila, tá? Então ele não consegue administrar muito bem questões de tempo e as questões de tarefas. Ele perde materiais, então você não sabe, às vezes você dá um lápis lá, todos os dias você fornece um lápis e todos os dias ele perde o lápis, né? Com as crianças menores é muito comum os pais comprarem o conjunto de lápis de cor e aí nem na metade do semestre já não se tem mais os materiais, bem antes talvez, né? Dentro da prática de vocês percebem isso, essa criança já está sem lápis de cor. Por quê? Porque ele vive perdendo materiais, tá? Ele parece ser desleixado. Então quando você olha para o material dele, é tudo muito mal organizado, às vezes está sujo, né? Às vezes ele está... Você olha para aquele material e você acha que já faz muito tempo que essa criança, que esse aluno está fazendo uso dele, quando você compara aos outros colegas que estão no mesmo tempo de uso do material. Então o material dele parece sempre mais ser desleixado, tá? Qualquer coisa é capaz de distraí-lo. Então a atenção aqui é um problema muito sério, tá? Então essas características estão atreladas ao tipo desatento. Quando a gente pensa nessas características, a gente sempre vai pensar no grupo em que o indivíduo está inserido, e aí você vai perceber que isso acontece com uma maior frequência. É normal perder material? Sim, é normal. É normal, às vezes, não entregar um trabalho, não conseguir terminar realizar uma atividade? É normal. O que não é normal quando isso se torna muito frequente, né? Então você sempre está dizendo lá para ele, olha, organiza isso, volta aqui, resolve aquilo, e ele está cometendo sempre os mesmos erros, porque ele não tem atenção aos detalhes, tá bom? E agora nós vamos para o segundo subtipo,
que é o tipo combinado, tá? Que ele é combinado por quê? Porque ele envolve as questões de impulsividade e hiperatividade. Então, quando a gente fala em hiperativo, a gente está falando de uma energia motora, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, quem é esse sujeito que tem o tipo 2, que é o tipo combinado? É o sujeito que sempre está a 1000, ele não para, né? Às vezes a gente fala, é ligado nos 220. Né? Ele se levanta quando ele deveria estar sentado, então é uma atividade para permanecer mais tempo sentado ali na cadeira, né? Fazendo uso ali da mesa, ele não consegue, ele sempre está levantando. E o professor sempre está pontuando, olha, para você ficar sentado, o que você está fazendo em pé, sai do lugar, sai aí da carteira do colega e vem sentar aqui no seu lugar. Então você sempre está chamando a atenção dele nesse aspecto. Ele sobe em lugares indevidos, então quando você se dá conta, está na aula de educação física, está saindo da sala para o recreio, você sempre percebe que ele está se pendurando. Então existem algumas situações que quando você vê, ele está num lugar que ele não deveria estar. E ali está você de novo apontando para ele, sai daí, você não pode ficar aí, você vai se machucar. Fala muito, né? Os indivíduos que têm o transtorno de atenção e hiperatividade, diferente do desatento, porque no desatento costuma ser um aluno mais quieto, aquele aluno que fica na dele, às vezes quando vai falar, fala baixinho, né? Ele é mais tímido. O tipo combinado, ele fala muito, ele fala pelos cotovelos, tá? Ele fica desconfortável se permanece por muito tempo parado. Então tá ali na hora da fila, tem que esperar, tem que parar, ele fica totalmente desconfortável. Então você percebe que ele não consegue administrar esse período que ele tem que ficar quietinho ali, ou aguardando a vez dele, aguardando a fila, né, para subir, para ir para algum lugar, tá? Ele sempre está interrompendo, então tá na conversa das outras pessoas, ele sempre entra, ele sempre interrompe. E além de interromper, ele se intromete. E muitas vezes ele nem sabe qual é o final daquele assunto, daquela conversa, até daquela pergunta, e ele já está dando resposta. Então ele sempre está sendo inconveniente. Né? Ele se contorce, então ele está sentado lá na cadeira, já por algum período, você percebe que ele não fica parado, ele fica se contorcendo, ele fica se mexendo, e você sempre percebe que ele está muito inquieto, tá? Vive mexendo os pés ou as mãos, então ele não dá conta de ficar tranquilo. Então quando a gente pensa nesses comportamentos, a gente sabe que essas questões estão ligadas ao mau funcionamento do cérebro desse indivíduo. Tá bom? Então não esqueça disso. Não é só um acúmulo de energia, que é uma criança que não gasta energia, né? Um indivíduo que não gasta energia, então ele precisa gastar essa energia para ele se acalmar. Não. Essa agitação, né? Essa hiperatividade, ela é o quê? Ela é uma questão motora. Então, por mais que ele se canse no futebol, por exemplo, depois, quando ele tiver mais um gás, ele tá daquele jeito. Então, não melhora só pelo fato dele fazer atividade física para poder gastar energia. Por quê? Porque a energia não é uma energia de quem não faz nada, é uma energia motora que vem lá do cérebro. Então esse indivíduo está sempre a 1000. O sono dele é um sono a 1000, tá? Só para você ter uma noção. Mesmo quando ele está lá no período de repouso, que ele está dormindo, ele tem uma agitação, tá bom? Então isso é importante para a gente saber que tem esses dois tipos, né? O quietinho, que é muito tímido, que é totalmente desatento, não vai bem na escola, ele não tem problema de indisciplina, tá? Mas ele também não vai bem na escola. E aí a gente tem o tipo combinado aqui, que é o oposto, que é aquele que fala muito, que toda hora o professor está chamando. Muitas vezes a escola já conhece esse aluno, porque né, no intervalo, quem está lá no intervalo tá chamando a atenção dele. Na hora da entrada está chamando a atenção dele. Então é uma criança que acaba sendo muito conhecida,
né, no ambiente escolar, por conta desse comportamento dele de viver a mil, né, de se intrometer, de não ter noção de perigo e ficar onde não deveria, tá bom? Então, são esses dois itens aí para a gente poder estar trabalhando. Quando a gente fala no TDAH, é importante a gente saber assim, quantas pessoas tem na população mundial esse tipo de transtorno, tá? Então, é muito comum, as pesquisas mostram, tá? Tem muito artigo científico falando sobre isso, que 5% da população infantil, esse 5% da população infantil, não é só no Brasil, é mundial, tá bom? 5% dessa população tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, quer dizer que a cada 20 crianças, para ficar bem mais fácil para você entender, a cada 20 crianças, uma vai ter o TDAH. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa em incluir uma criança no contexto escolar, a gente está pensando numa questão mais grave, né? Aqui, essas crianças que são muito quietinhas e estão desatentas, ou que são muito agitadas e estão exigindo, elas estão num número muito grande aí, né, dentro do contexto escolar, e elas precisam de uma inclusão, né? E aí eu vou explicar para vocês a questão da inteligência, que aí vocês vão ter uma noção melhor. Então, se você não tem um aluno hoje, né, esse ano, com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o ano que vem você vai ter, tá? Isso para salas com um número menor. Você imagina salas que tem 40 crianças, 35 a 40, né? Isso, gente, é estatística, mas muitas vezes dentro da sala de aula não tem só um não, tá? Então vai ter mais. Então é muito importante que você saiba o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque é uma questão que você sempre vai estar enfrentando enquanto professor. E não interessa a idade não, pode ser educação infantil, fundamental 1, 2 e ensino médio, tá? Então vamos lá. O que fazer ao suspeitar que o aluno tem TDAH? Então o que você vai fazer? Eu estou te dando essas informações, professor, por quê? Porque é importante que você comece a suspeitar. Então a gente tem que sair do senso comum e achar que é uma criança que não tem limites, porque muitas dessas crianças, os pais brigam, põem de castigo, dão limite, só que elas não respondem bem a isso, tá? E aí o que acontece? Quando você suspeitar, o que você vai fazer? Você tem que encaminhar. Como é que eu encaminho essa criança? Através de um relatório escolar. Então, o relatório escolar, ele é muito importante. Por quê? Não adianta só você colocar lá o nome. Encaminhe o João para uma avaliação com algum profissional da área da saúde. Você precisa dizer o que está acontecendo dentro da sala. Então você vai dizer, olha, o Joãozinho, percebe-se que o Joãozinho, na maior parte do tempo, fica dentro da sala de aula, ele é muito desatento, e aí você vai descrever esses comportamentos. Então as escolas precisam aprender a adotar esse método de relatório. Porque quando você lê, você já começa a desconfiar, junto com o professor, a suspeitar de algumas coisas, né? Então, essa queixa escolar não é só em relação ao baixo rendimento, porque esses dois tipos de TDAH, o desatento e o combinado, eles têm um baixo rendimento escolar. Então, não é só um problema de rendimento escolar, não vai bem na escola, não tem notas. É uma questão de comportamento, tá bom? Então, você precisa encaminhar ele com o relatório, né? E como é que é feito o diagnóstico desse aluno com suspeita de TDAH? Então, vamos lá. Quando você encaminha, aí você vai encaminhar para um psicólogo, você pode encaminhar para um psicopedagogo, você vai encaminhar para um neuropediatra. O que vai acontecer? Cada profissional dentro da sua área, então vamos pensar que ele vem para mim que sou psicóloga. Então vai lá, né? A escola encaminha e me manda um relatório dizendo quais são as questões que a escola percebe com relação a esse aluno. A hora que eu começo a ler, eu vou começar a confrontar algumas informações com quem? Com a família. Porque esse aluno chega no consultório
com algum responsável. E aí eu começo a confrontar essas questões com quem? Com a família. E aí, o que eu vou pedir? Eu vou pedir avaliação de outros profissionais. Então eu vou encaminhar, quando eu suspeito de TDAH, eu já encaminho direto para o neuropediatra. Quem é o neuropediatra? É um neurologista com especialidade em pediatria, em crianças. Quando é adulto, a gente pode encaminhar, aí depende do contexto, tá? Então a gente faz uma avaliação da história de cada indivíduo. Eu posso encaminhar tanto para o neurologista quanto para o psiquiatra, tá? E aí cada profissional dentro da sua área vai fazer uma avaliação daquilo que lhe é específico. E aí, quando nós, enquanto profissionais, conseguimos levantar essas hipóteses e um vai trocando com o outro, como é que eu troco as minhas informações com o neuropediatra? Através do relatório. Então, o psicólogo ele tem que fazer um relatório para o outro profissional. De repente, eu estou encaminhando para a fonoaudióloga. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mandar meu relatório pontuando para ela o que está acontecendo, o que eu estou percebendo e o porquê eu estou percebendo isso, tá? E aí, a avaliação do neuro, a avaliação do psicólogo, do fonoaudiólogo, do psicopedagogo, mais o relatório escolar que você mandou e as questões que a gente averigua junto com a família, a gente consegue fechar diagnóstico, tá bom? Então, é sempre assim que acontece. Quando eles vão ao médico, alguns médicos costumam pedir exame de sangue, exame de urina, o eletroencefalograma. Por que eles pedem esses exames? Eles pedem esses exames para descartar algumas outras complicações, algumas outras possibilidades e até para avaliar se ocorre algum outro problema que vai ter que se tratar aquele outro problema, tá bom? Então, o exame de sangue, o eletroencefalograma, esses exames que o médico pede, eles não são para diagnóstico em TDAH. Eles servem para excluir possibilidades para que a gente possa, então, caracterizar o TDAH. Porque se ele tem um problema hormonal, então não é TDAH. Vamos cuidar do problema hormonal, entende? Então, o médico, a função do médico aqui, na hora que ele está avaliando o paciente dele, também é fazer todo esse processo de hipótese diagnóstica até para poder excluir outros problemas na vida desse aluno, tá? Por que a gente não tem nenhum exame específico para TDAH? Porque a avaliação acaba sendo uma avaliação clínica, através de conversa. Por isso que eu preciso mandar o meu relatório para ele poder entender o que eu estou enxergando naquele caso, para ele começar a investigar lá, que é dentro da especialidade dele, tá? Porque não tem marcador biológico para TDAH. Então, todo o diagnóstico é feito através do quê? Da conversa e dos relatórios, tá bom? O TDAH versus inteligência. O indivíduo que tem TDAH, ele não tem problema de inteligência. Só o TDAH, ele não tem problema nenhum de inteligência. O que ele vai ter é um atraso, uma lentidão, um processo mais atrás da maioria das crianças para poder aprender, mas ele aprende normal, tá? Na verdade, ele vai precisar ser mais estimulado para ele poder aprender, mas ele não tem problema de inteligência nenhuma. Tanto é que quando a gente pede a bateria de testes neuropsicológicos, quando a criança tem só TDAH, ela costuma ter uma inteligência normal, não tem problema nenhum de inteligência, tá? Então, se ela tem algum problema intelectual, você percebe que ela tem outras dificuldades, aí ela tem uma comorbidade, aí são outros problemas acontecendo junto, que não é só o TDAH. Geralmente as pessoas com TDAH são muito criativas, são muito inteligentes, mas como ele tem um problema de comportamento, ele não termina a tarefa, ele não consegue se concentrar, ele vai ter um rendimento baixo. Tá entendendo? Isso não é por uma questão intelectual, mas é por uma questão de comportamento que é determinado pelo cérebro que faz com que ele sempre fique atrás. Então ele vai ter que treinar mais para conseguir alcançar aquele objetivo. A gente vai ter que usar outros artifícios para que ele chegue ali. Então esse indivíduo ele precisa ser incluído. Por quê? Porque o professor vai ter que ter um olhar diferente, tá? Então isso é muito importante.
Então, às vezes as escolas dizem assim, mas ele consegue acompanhar, porque vê que ele vem, né? Então a turma está aqui, mas ele está vindo aqui atrás. Então não precisa incluir, não precisa incluir sim, porque eu preciso dar conta dos comportamentos desse aluno. Por quê? Porque esses comportamentos de atraso de atividade, de falta de atenção, não é porque ele quer, é uma condição que o cérebro dele acaba colocando para ele, tá? E indivíduos com TDAH e impressão, eles costumam explodir. Então eles ficam agressivos, eles vão derrubar as coisas, eles vão gritar, eles vão chorar. Por isso que a gente precisa trabalhar de uma forma diferenciada, tá bom? Então agora nós vamos para a ação. Bora para a ação. O que eu quero que você faça, professora? Eu te dei aqui alguns comportamentos, algumas características desse transtorno. Então eu quero que você vá até a sua sala de aula, tá? E comece a observar melhor os seus alunos. Então eu quero que você comece, né, a lembrar do que a gente trabalhou, para você ver se realmente aquele aluno é um aluno mal educado, se ele tem características de um aluno preguiçoso, ou se a gente está falando de um TDAH. Então a sua ação, esses 2 dias aqui até o próximo vídeo, vai ser suspeitar. Suspeitar se o seu aluno pode ter um TDAH. Então vamos deixar bem claro aqui para você. Não é função da escola diagnosticar, mas a escola deve suspeitar. Por quê? Porque se eu imagino, se eu consigo distinguir alguns comportamentos que o meu aluno está tendo, eu posso começar também a buscar técnicas para intervir com ele. Então é importante você suspeitar. Por quê? Porque principalmente no TDAH combinado, a gente vai ter esse maior impacto de comportamento na escola. Então a escola tem que suspeitar. E a hora que você suspeita, você faz um relatório bacana e pede para ser avaliado. Então não tem problema nenhum. Tá? Por quê? Porque você também vai precisar de suporte para poder lidar com esse aluno. Tá? Eu só quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Então, se você consegue suspeitar, você consegue até ir buscar técnicas diferentes para poder lidar com ele, tá bom? Então, o que eu quero que você faça? Então, você vá lá na sua sala, você comece a fazer uma observação mais forte sobre os seus alunos, e aí eu quero que você comece a suspeitar. E depois, compartilha comigo lá no Facebook, tá? Psicóloga Jaqueline Alves. Lá eu tenho o link do nosso evento, do workshop de TDAH. Coloca lá para mim e para os outros colegas que estão assistindo esse vídeo, qual é a experiência que você está tendo sobre essa questão de suspeitar sobre alunos que tenham TDAH. Então essa é a parte prática que eu gostaria muito que você fizesse, porque você está treinando um pouco do que nós conversamos aqui e, claro, isso vai ajudar muito o seu aluno, tá bom? Então, bora pra ação e eu te vejo no próximo vídeo. Então, um abraço, até lá!